Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro que pode anunciar um pacotão de reforços já nesse mês de dezembro. Quero comentar aqui com vocês o que o Pedro Martins falou sobre esse caso, né, sobre o mercado de transferências aqui da Raposa. Tem também sobre um lateral aí que fez uma boa campanha da Série A na mira da Raposa para o próximo ano, quem que é o atleta, qual que é a duração do seu vínculo e o seu salário, mais um jogador que pode pintar na Raposa nas próximas semanas, enfim, além também de todos os outros nomes que vinham sendo monitorados aqui pelo Cruzeiro. Será que tem alguma chance? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 37 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo. O primeiro é para o Pedro Donizete Rodrigues, está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Valeu demais aí, Pedro. Um abraço para você. E outro aqui é para o Bruno Mendes, né, que foi também um dos primeiros a comentar. Se você quiser aparecer no meu próximo vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de preferência também a sua cidade, de onde você é, que eu posso mandar um salve aqui também para vocês. Antes de darmos sequência, tem um recado da SSS Game Brasil, casa de apostas esportivas com ótimas cotações para os jogos aí da Copa do Mundo. Por exemplo, aí quero destacar Croácia e Bélgica. Mostrei aqui apostando R$100, uma vitória da Bélgica, pagando muito bem. 2,58 a cada real apostado, uma excelente cotação aí nesse duelo. Tem também um jogo aí, outro, entre Japão e Espanha. No caso, uma vitória da Espanha pagando 1,36 a cada real, ou seja, se você apostar aí R$100, vai voltar 36, né, em cima desse valor. Uma cotação bem interessante também, uma vitória da Espanha. E o último aqui que eu deixei na tela foi o jogo entre Costa Rica e Alemanha. Apostei R$500 numa vitória da Alemanha, um amplo favorito para esse duelo, voltando aí no total R$45 se a Alemanha vencer. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você começar a apostar, e meu cupom de código, né, se você colocar aí, você vai ter direito a 100% de bônus no seu valor. Não se esquece, até para você ter esse seu saldo dobrado lá na plataforma. E caso você queira se tornar um agente também, vou deixar aqui, no caso, as opções para você se tornar um recrutador da SSS Game Brasil, com excelentes opções, até mesmo para você fazer uma renda extra. O link também deles no Telegram está aqui embaixo na descrição, junto com o primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aqui então sobre essa matéria do Super Esportes, falando aí sobre o Pedro Martins e a expectativa de reforços do Cruzeiro para a próxima temporada. No caso aí, o diretor do Cruzeiro detalhou um pouco os movimentos da Raposa no mercado, que eu vou ler aqui a fala dele e quero comentar um pouco com vocês sobre cada um desses assuntos. Ele falou o seguinte: já tem jogador contratado e alguns encaminhados. Até para o pessoal não criar muita expectativa, não teremos pacotão de reforços dia 14 de dezembro, né, na Toca da Raposa. Não vai acontecer. Estamos conduzindo negociações com grande expectativa de concretizar. Os que estão fechados temos que organizar com os clubes que são proprietários, mas estão evoluindo bem. No caso, ele explicou assim sobre as tratativas que tem com alguns outros jogadores, que muitas das vezes o clube acerta com o atleta, mas a maior questão é acertar com o dono dos seus direitos econômicos, ou seja, o time no qual o jogador tem vínculo. E realmente, esperar que o Cruzeiro já vai ter vários jogadores chegando daqui 14 dias, né, 2 semanas na Toca da Raposa, é um pouco, no caso, se iludir, né? Até porque o Cruzeiro vai ter toda ainda a janela de transferências para buscar opções no mercado antes dessa apresentação no dia 14 na Toca da Raposa. Então tem mais 2 semanas, basicamente, na próxima, se não me engano vai ser na próxima segunda-feira, né, no dia 14 de dezembro, vai ter essa reapresentação. Além disso, ele falou o seguinte sobre as decisões de contratações que o Cruzeiro vai fazer para o próximo ano, abre aspas. Tomaremos as decisões no tempo do Cruzeiro. A gente não vai sair apressando, não precisa estar todo mundo aí no dia da nossa estreia. A gente vai montar uma equipe do Brasileirão para a disputa do Brasileiro. Durante o Mineiro, podemos contratar de maneira tranquila, avaliou assim o Pedro Martins, e eu concordo totalmente, tá? Até porque o Cruzeiro não precisa chegar na estreia ali do Campeonato Mineiro, nossa, com o time todo completo, todo mundo que vai jogar, o craque, o camisa 10 da Série A. Não é bem assim, e claramente o Pedro Martins fala isso porque a torcida meio que está mal acostumada, né? Aí vai lá, ganha, sei lá, um jogo truncado ali, empata com a Patrocinense fora de casa, aí todo mundo fala, nossa, mas esse time aí que vai enfrentar o Flamengo, esse time aí que vai buscar uma vaga na Sul-Americana, no Brasileirão, óbvio que não é bem assim. O Cruzeiro primeiramente vai montar esse time um pouco mais enxuto para o Campeonato Mineiro, e no Campeonato Mineiro ir buscando peças no caso Brasileirão.
até o exemplo claro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro desse ano, na primeira rodada, para você ter uma ideia, o Cruzeiro tinha vários jogadores ali que não terminaram o ano como titular, né? Como por exemplo ali, jogou como titular o João Paulo, né? Meio campista aí que veio do Atlético Goianiense, jogador que acabou se contundindo, nem foi titular no restante do ano. O Neto Moura ainda não tinha tomado essa titularidade, estava ali o William Oliveira, no final do ano acabou ficando o William Oliveira no banco e o Machado e o Neto Moura como titular. O Vagninho começou jogando na ponta esquerda, ainda nem tinha chegado, por exemplo, o Bruno Rodrigues, no caso, para a sequência do ano. Então, muito calma nessa hora, né? Mas, sim, tem nomes no mercado que o Cruzeiro está monitorando e é justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Então, assim, queria começar falando sobre o Bruno Pacheco, lateral esquerdo aí de 30 anos de idade, que está na mira da Raposa para a próxima temporada. Eu confesso que eu até pensava que ele teria mais do que 30 anos e eu acho sim uma excelente opção, tá? Por quê? O jogador que já tem uma experiência muito boa em vários times da Série A acabou sendo rebaixado esse ano pelo Ceará, depois de 38 jogos na atual temporada, 1 gol e 4 assistências. A questão é, ele tem vínculo ainda por mais um ano com a equipe do Ceará e um salário próximo dos 200 mil por mês. E assim, o Cruzeiro deve pegar, né, o jogador junto à equipe cearense, que não vai ter condições de manter o atleta para a Série B, porque deve ter uma redução bem grande em seu orçamento e o lateral aí, o Bruno Pacheco, estaria acima desse teto. Para você ter uma noção, ele chegou em 2020, fez aí 57 jogos pelo Ceará, 5 assistências, 2021 53 partidas também, somando pelo clube, soma mais do que 145 jogos, com 1 gol marcado e outras 10 assistências. É um lateral que gosta também de jogar em profundidade, tem um espaço ali pelas laterais, e pelo estilo de jogo do Pesolano, não preciso nem dizer, né, que o Bruno Pacheco teria muita liberdade pelo esse lado esquerdo aí do campo. Eu lembro muito bem dele desde 2017 pelo Atlético Goianiense. Naquela ocasião a equipe estava na Série A e ele fez 44 partidas e 5 assistências. Jogou a Série A em 2017, 2018, 2017 pelo Atlético, 2018 e 2019 pela Chapecoense, 2020 até agora 2022 pelo Ceará. Então tem basicamente 5 anos consecutivos que ele está jogando a primeira divisão, ou seja, na minha visão seria um ótimo jogador para o Cruzeiro. É igual o Dudu, lateral direito também, que já teve passagens e hoje está no Atlético Goianiense. São jogadores que não excelentes nomes, né? Assim, nossa, todo mundo conheceu o jogador, todo mundo falar que vai ser titular, mas já vem fazendo boas campanhas no Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro vai voltar a jogar há muitos anos, né? Então eu achei um ótimo nome sim para o Cruzeiro, o Bruno Pacheco. Se chegar ele, Matheus Vital, de primeira parece não ser bons nomes, mas eu tenho certeza que podem dar muito certo no restante do ano. Quero saber a sua opinião, o que você acha do lateral aí de 30 anos de idade, enfim, jogador que surgiu aí na base da Ferroviária lá de São Paulo, jogou também pela Inter de Limeira, São Bento, pelo próprio Ipatinga aqui de Minas em 2014, 2015 Guarani e 2016 Bragantino, antes de chegar e ficar no futebol da Série A. E bom, além disso, quero comentar sobre outros nomes que têm sido especulados aqui no Cruzeiro, né? Eu trouxe ontem aqui de noite sobre o volante Christian, que tem 21 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense, contrato longo ainda, até o final de 2024, e alguns outros times igual o Vasco e o Botafogo havia demonstrado interesse na sua contratação. A questão é, essa contratação seria por empréstimo ou compra em definitivo? Porque, de acordo com o portal aí, o Atlético Mil Grau, o Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do volante e poderia ser uma alternativa, por exemplo, para a Raposa no próximo ano. Eu acho que se fosse por empréstimo, o Atlético preferiria emprestar para o Cruzeiro do que para o Vasco ou o Botafogo. Até por conta da excelente parceria que tem, por exemplo, aí o o Zé Ivaldo, que chegaram por empréstimo e jogaram muito bem numa Série B, até mesmo valorizando, né, o passe do jogador. Mas se for uma proposta em definitivo, eu acho um pouco complicado. Acho um jogador muito bom, tá? Eu acho ele a cara do Cruzeiro, pra ser bem sincero, até por conta do estilo de jogo, né? E era o titular do Atlético até o meio do ano, quando se lesionou. Acabou voltando na reta final da temporada, fez aí no total do ano apenas 23 jogos, com 3 gols marcados, e ano passado, desde 2020, ele assumiu a titularidade no Atlético. Ano passado mesmo foi o titular do time que foi campeão da Sul-Americana e que chegou na final da Copa do Brasil, né? Então, o Christian havia feito 53 partidas, 6 gols e 2 assistências. Tanto que se você for olhar, o valor de mercado dele hoje, lá no Transfer Market, está algo próximo dos 32
a 36 milhões de reais. Não é um jogador barato, até por conta da excelente fase que vive. Na minha visão, se chegasse no Cruzeiro, ótimo nome, tá? É um jogador assim que, mesmo que fosse por empréstimo, o Cruzeiro não teria um lucro financeiro com ele, um lucro assim de esportivo dentro de campo seria muito grande, sabe? Eu acho um jogador muito diferenciado. O Cruzeiro, se conseguisse uns empréstimos igual do Christian, do Mateuzinho, que joga no Flamengo, nossa, seria bom demais. Seria um time assim muito forte, montado meio que às pressas, né? Melhor dizendo, para o Brasileirão, mas com jogadores jovens com potenciais e que já jogaram várias vezes, né, a competição. Quero saber a sua opinião, o que você acha do Christian e se seria, né, uma boa alternativa. Outro também que eu trouxe aqui no canal, o Alan Periur, 28 anos de idade, zagueiro que fez uma boa campanha da Série A pelo Cuiabá nesse ano. 47 partidas, um gol marcado, foi o titular do time dourado, né, que conseguiu manter na primeira divisão, só se salvou na última rodada. O Alan fez uma boa dupla de zaga aí, no caso, se não me engano, com o Paulão e o goleiro Walter, né, se eu não estiver muito enganado. Mas, desde o ano passado, na reta final do Brasileirão, já havia assumido a titularidade pelo Cuiabá, onde já havia somado outros 14 jogos. Ele que é o mesmo que já jogou pelo Palmeiras, ficou lá de 2020 até o meio do ano passado. Foram apenas 24 partidas pelo Palmeiras, também já jogou muito tempo lá no Hellas Verona da Itália, Hellas Verona, né, da Itália, 4 temporadas consecutivas, Fiorentina, onde ele surgiu na base e agora voltou ao futebol brasileiro. Basicamente, ele surgiu no futebol italiano, desde o sub-16 ao sub-18, de acordo com o Gol, ele já estava no futebol europeu lá na Itália, na Fiorentina, e voltou apenas em 2020 para o Palmeiras. Acho também um ótimo nome, tá? Se chegasse no Cruzeiro pro ano que vem. Os últimos dois nomes aqui desse vídeo que tem situações parecidas com outros atletas que eu já falei aqui. Primeiro, eu quero falar do Messias, um zagueiro aí que tem seus 28 anos de idade, que também pertence ao Ceará, tem mais um ano de vínculo, né, com a equipe cearense. A questão é, diferentemente do Bruno Pacheco, o salário do Messias é um pouco mais baixo. De acordo com o Nicola, o Bruno Pacheco ganha 200 mil por mês e o Messias um salário próximo dos 100 mil. Ou seja, 100 mil por mês não seria tão inviável assim se o Ceará mantivesse, né, o zagueiro para a próxima temporada. Tem um ano ainda de duração desse seu contrato, então se ele quiser, ele fica tranquilamente mais um ano na Série B. E se também não quiser, né, pode exigir uma cobrança financeira e se a equipe do Cruzeiro quiser pagar, pode pagar. Se não, o jogador deve cumprir esse seu contrato e jogar a segunda divisão pelo Vozão. Nesse ano foram 47 partidas, um gol marcado, chegou na temporada passada, onde foi muito bem também, em 2021, com mais de 48 partidas, 2 gols e 1 assistência. O Messias é aquele mesmo que jogou muito tempo no América, foram desde 2015 até 2021, no caso pela equipe do América, o rival, onde fez mais do que 180 partidas, com 7 gols marcados e 3 assistências. Acho um ótimo jogador, tá? Se chegasse no Cruzeiro, na minha visão, hoje chegaria para ser titular, até se fosse escolher o Messias ou o Alan Periur. Eu iria com o Messias, e olha que os dois têm os mesmos números, né? De jogos no ano, 47, um gol marcado. O Messias, no caso, até em relação à idade, tem 28 e o Alan também 28, então parece bastante o perfil de contratação, mas eu iria com o Messias, até por conta de já ter visto ele mais em campo contra o Cruzeiro. Foram várias oportunidades. Acho assim um excelente zagueiro, né? Uma ótima opção. E outra aqui também no vídeo, o Rafael Navarro. Esse que seria uma negociação parecida com a do Christian, né? Seria por empréstimo, porque o atacante de 22 anos tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e assim, surgiu especulações nas últimas semanas que poderia ser um alvo para o Cruzeiro. Até agora não foi nada concretizado, acho que mais especulação do mercado mesmo do que propriamente proposta oficial. A questão é, o Rafael Navarro fez 48 jogos no ano, 7 gols e 4 assistências. Desses 7 gols, todos foram na Libertadores. Em partidas que ele marcou 4 gols, depois marcou mais 2, depois mais um, só na fase de grupos da Libertadores. Então assim, não foi um excelente ano do jogador, justamente porque ele começou bem, mas somente contra times menores, né, no futebol sul-americano, em jogos ali do Palmeiras ganhando de 7-0, 8-0, 6-0, o Rafael Navarro acabou fazendo assim muitos gols. E o jogador que havia feito um baita ano de 2021 pelo Botafogo, né? 16 gols e 10 assistências em 48 jogos, chegou de graça e, na minha opinião, seria uma boa opção para o Cruzeiro de empréstimo. Tanto que ele pode jogar, além de centroavante, pode fazer um papel de ponta esquerda também. Tem muita velocidade, apesar de que eu prefiro mais ele nessa função central mesmo, né? A questão é, será que o Palmeiras liberaria o jogador por empréstimo? Até por conta de ter alguns outros times do futebol brasileiro, eu diria que até é disposto a fazer uma proposta financeira interessante pelo atacante. Por exemplo, o Internacional ou, por exemplo, o Botafogo. Eu vejo que o Palmeiras, para liberar um jogador assim, sei lá,
15 milhões de reais. Eu acho difícil, eu acho que o Palmeiras, até pela condição financeira que tem hoje e por saber, antes de contratar, o potencial que o Rafael Navarro tinha, eu acho muito mais provável emprestar ele para algum time, esperar ele ir bem, e aí sim, depois trazer o Rafael Navarro de volta e usar no time principal, ou ser vendido por um valor de 40, 50 milhões de reais, até porque o Palmeiras não é nada bobo nessa, né? E na minha visão seria uma boa aí esse empréstimo para o Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou dessa lista de alguns últimos nomes especulados aqui no mercado do Cruzeiro? Se você quiser ver outros vídeos como esse, eu vou deixar aqui na tela final. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 37 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próxima. E o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você começar a apostar nesses jogos, né, da Copa do Mundo. Tem aí Alemanha e Costa Rica, Espanha e Japão. Pega aqui o link embaixo e no primeiro comentário fixado.